Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à minha casa e sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Professor Deck para os nonos anos, foco nos nonos anos, ok? Pessoal, essa aula aqui está muito especial, porque nós vamos começar uma introdução a um tema muito incrível, tá? Que é do balanceamento de equações químicas. Então, essa aula eu vou dividir em duas partes. Ela vai ter essa parte 1 agora, que é mais teoria, mais observações, e depois na aula 2, na parte 2, a gente vai ter um vídeo só fazendo balanceamento de equações químicas, e eu tenho certeza que vocês vão entender, porque vai ter bastante exemplo e bastante praticidade, ok? Bom, se você não colocou o likezinho, então coloca o like aí para ajudar a gente, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar, né? Já que a gente está aqui bancando de youtuber, a gente tem que fazer esses bordões, beleza? Bom, vamos então para a nossa aula, sejam muito bem-vindos. Bom, não tem como a gente falar da lei de balanceamento de equações químicas sem falar desse carinha aqui, né, o Lavoisier, onde ele tem um jargão muito importante que foi a base para que a gente pudesse fazer as nossas ligações químicas. Ele diz muito claro que na natureza nada se cria, tudo se transforma, ok? E esse jargão, ele é muito aplicado para a nossa aula agora de equações químicas. E ele é muito utilizado nas equações químicas. E vocês vão entender por quê. Ok? Bom, então, primeira outra coisa. Vamos conceituar. A natureza nada se cria, tudo se transforma. Ok? Outra coisa. Reação química e equação química. Aluno meu, aluno do DEC, não sai daqui sem saber a diferença desses conceitos, tá? Que são muito importantes. A reação química é aquilo que você pode ver. Tá? É aquilo que você pode ver, aquilo que você está olhando e está acontecendo alguma coisa. Tá? Reações de óxido de redução, por exemplo, né? Ferrugem é uma reação química que você consegue ver. Quando você extrai a clorofila de uma planta e você coloca sobre a luz, você vê a reação acontecendo, né, da luz com a clorofila, liberando luz e energia. Então, é muito interessante. Então, reações químicas é aquilo que você pode ver. Equação química é aquilo que você pode escrever. E é o que nós vamos fazer. Tá? Então nós vamos fazer o quê? A equação química. A gente vai escrever como que aquela reação poderá acontecer. Tudo bem? Então, a diferença disso tem que ficar na ponta da língua. Ok? Dicas. Começando a trabalhar com as dicas das equações químicas. Sempre olhar a atomicidade. Aluno, sei que é aluno e gosta dessa palavrinha, do sempre. Que aí decora e fica show. Pessoal, eu não gosto muito da palavra porque sempre é uma palavra muito forte. Então a gente fala geralmente. Mas nesse caso se aplica o sempre. A gente sempre deve olhar a atomicidade. Professor Deck, o que é a atomicidade? Sabe aquele número pequenininho em uma equação química? Esse número pequenininho aqui, ó, é a atomicidade. Por exemplo, hidrogênio, H2. Tá? Então, essa aqui é a minha atomicidade. Que ela vai mostrar a quantidade que eu tenho desse hidrogênio, igual a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Então, a hidrogênio, H2. Eu tenho dois átomos de hidrogênio. A atomicidade é um númerozinho pequenininho aqui. Escuta bem o que eu estou dizendo. Não pode mexer na atomicidade quando você estiver fazendo um balanceamento de equação química. Jamais você vai poder mexer na atomicidade. Somente nos coeficientes. O que é o coeficiente, professor? Coeficiente é um número grandão. É esse número aqui, ó. Ele multiplica a atomicidade. Então aqui, lembra que aqui eu tenho o quê? 2 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Tinha 2. Como eu coloquei um coeficiente 3 aqui, grandão, é aqui que eu posso mexer, né, na hora de fazer uma equação química, esse 3 ele multiplica, ó, esse 2. Então 3 vezes 2, 6. Então aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio. E aqui eu só tenho 2. Por quê, professor? Eu tenho um aqui, ó, bem grandão, escondido, que a gente não vê. Tá? 1 vezes 2, 2. Então, ó, coeficiente, números grandões, que estão aqui, ó, desse lado, na posição direita na sua escrita, tá? E a atomicidade é um número pequeno. Você só pode mexer no balanceamento de equações químicas no coeficiente. Jamais, quiçá, na atomicidade. Ok? Vocês vão entender isso na hora que a gente trabalhar um pouquinho melhor. Eu não gosto dessa palavra, acho essa palavra muito escrota, muito machista, mas ela se aplica para a gente poder lembrar de uma ordenzinha básica, que é a ordem
muito usual e de uma técnica bem legal para a gente poder resolver as equações químicas que a gente vai ver no vídeo 2, tá? Que é a técnica do macho. M significa metais, A de ametais, C de carbono, H de hidrogênio e O de oxigênio. Então, primeiro eu começo pelos metais, segundo pelos ametais, terceiro pelo carbono se tiver, quarto pelo hidrogênio se tiver e por último sempre mexer nos oxigênios, porque o oxigênio sempre está praticamente em todas as reações, tá? Então, essa é a técnicazinha do macho, é para você saber aonde você prioriza para resolver as equações químicas que a gente vai fazer no nosso vídeo 2, ok? Então, cuidado. Esse macho, não é macho escroto, não é machismo, vamos tirar isso da cabeça, né? Ok? Vamos falar aqui que é uma técnica, para a gente poder lembrar que primeiro a gente começa pelos metais, depois que eu resolvi balanceei os metais, eu vou balancear os ametais, depois disso eu vou balancear o carbono, se tiver, o hidrogênio, se tiver, e por último, o oxigênio. Beleza? Bom, então como que eu faço o balanceamento de uma equação química? Tá? O que você precisa entender? Uma equação química, ou um balanceamento químico, ele ocorre entre um quê? Um reagente e um produto. Então, tudo que está à minha direita, antes do produto, são reagentes. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, duas bolinhas vermelhas mais uma azul, eu tenho dois reagentes, tá vendo? Dois elementos. Que vão resultar em quê? Em um produto. Esse produto, como a regra de Lavoisier fala, na natureza nada se cria, tudo se transforma e nada se perde também, tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que se eu tenho duas bolinhas vermelhas e um azul nos reagentes, eu vou ter que ter essa mesma quantidade nos produtos, porque eu não posso perder nada, eu não posso sumir, tá? Então, olha só, eu tenho uma bolinha azul com duas vermelhas formando um produto. Podemos dizer que aqui eu tenho, por exemplo, ó, H2 mais oxigênio, resultando numa ligação química H2O. Olha só, dois hidrogênios desse lado, dois hidrogênios desse lado. Um oxigênio desse lado, um oxigênio desse lado. Ah, professor, como que eu sei que tem um oxigênio? Minha atomicidade, quando não tem nada, é 1. Quando não tem nada, é 1. Quando não tem nada aqui, 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 é 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Assim, quando não tiver nada, é sempre 1. Vocês têm que lembrar disso, tá? Muito importante. Matemática já está aí, né? Para lembrar disso. Então, essa é a nossa parte 1. Porém, contudo, entretanto, não acabou. Eu quero ensinar vocês um ponto muito importante antes de começar o balanceamento químico de fato, tá? Antes de começar as equações químicas de fato. Eu preciso ensinar vocês como se olha e se calcula essa atomicidade, para você saber a quantidade dos elementos que você tem, a quantidade de átomos que você tem de um elemento. Por exemplo, vocês sabem que aqui eu tenho 2 hidrogênios? Vocês sabem que aqui eu tenho o quê? 6 hidrogênios, tá? Mas, às vezes, em um composto maior, fica mais difícil de se calcular. Fica mais difícil de perceber. Por isso que o professor quer passar aqui para vocês alguns métodos de contagem, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu caderno, onde eu preparei alguns exercícios para vocês, tá? Vou pegar aqui meu paninho para apagar isso aqui para vocês e a gente já vai fazer agora, tá bom? Então, ó, reagente, produto, não se esqueçam, isso aqui é como se fosse uma balança, uma igualdade, tá? Ó. Então, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. É muito importante isso, tá bom? Então, vamos fazer aqui alguns exemplozinhos. Vamos apagar o nosso Lavoisier, que ficou lindo e maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Se não gostaram, problema seu, mentira. Mas se não gostaram, eu espero que vocês façam um melhorzinho aí do lado de vocês, tá? E o professor Deck vai passar para vocês aqui alguns exercícios. Eu vou deixar isso aqui, dos reagentes aqui, que é muito importante. E aqui a gente vai entender como nós calculamos a atomicidade dos elementos, tá? Então, olha assim, atomicidade é a quantidade, né, que eu tenho dos átomos de um elemento. Então, por exemplo, aqui na letra A, eu vou falar do ácido sulfúrico, H2SO4. A letra B,
tenho 6H2SO4. E a letra C, eu tenho 2 reagentes. 2H2O mais 3O2. Bom, então eu tenho aqui os exercícios. Se você já pegou a manha, acho que já sabe calcular, eu quero que você pause esse vídeo agora e tente me falar a quantidade de cada elemento que eu tenho aqui. Para ver se você realmente entendeu. Não tem como você ir para a parte 2 desse vídeo sem saber quantos elementos você tem num composto, né? De um lado da reação, nos reagentes ou no produto. Porque senão você não vai conseguir contar e, consequentemente, não vai conseguir fazer balanceamento. Balanceamento, gente, é uma coisa que utiliza matemática, e matemática básica, pelo amor de Deus. Somar, subtrair, somar e multiplicar. É só isso que você usa. Mas para isso você precisa saber como que você faz esse jeito, né, de contar. Ok? Então pausa o vídeo, tenta fazer. Tenta me falar quantos átomos de cada elemento você tem em cada letra. Conseguiu? Pausou esse vídeo? Conseguiu fazer? Vamos conferir se você acertou então. Tá? É muito, muito importante. Então aqui, eu tenho H2SO4. Isso aqui é o ácido sulfúrico. Tá? A fórmula, o composto do ácido sulfúrico. Então, quantos eu tenho de cada elemento? Muito bem. Do H, nós sabemos que aqui não tem nada, é 1. Então, ó, 1 vezes 2, 2. Então aqui eu tenho o quê? 2 hidrogênios. Então, 2 Hs. Tá? O S, quantos que eu... Ó, se eu não tenho nada aqui é 1. E aqui, obviamente, também tem 1. Então, 1 vezes 1, 1. Quantos que eu tenho do enxofre? Então, eu tenho apenas um enxofre. Tá? Quantos oxigênios eu tenho aqui? Olha só. A atomicidade me diz que eu tenho 4 oxigênios. Então, 4 vezes 1 que aqui existe, só que você precisa nem escrever. Então, eu tenho o quê? 4 oxigênios. Então, olha, 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Beleza, só exercício para a gente praticar essa contagem, para ver se você vai entender mesmo, tá? Lembrando, na equação química a gente nunca pode mexer na atomicidade. No máximo a gente vai poder acrescentar ou tirar números grandões que são os coeficientes, tá? Vamos lá então. Olha só, aqui, quantos hidrogênios eu tenho? Ah, professor, fácil. Eu tenho 2 hidrogênios. Não, errado. Tá? Por quê? Porque eu tenho um coeficiente grandão aqui, ó, para multiplicar. Então, esse aqui eu vou multiplicar com esse. Ó, 6 vezes 2, então eu tenho 12 hidrogênios. Nossa, professor, então é assim que eu multiplico, ó, 6 vezes 2, 12. Vocês estão vendo um sinal aqui, separando isso aqui? Esse composto? H2SO4. Só que eu tenho um 6 antes. Tá vendo algum sinal de mais? Aqui, ó. Se tivesse um sinal de mais, pessoal, prestem bastante atenção. Como tenho na terceira alternativa, eu teria que fazer aqui, ó. Essa multiplicação só valeria para esse hidrogênio. Para esse aqui não valeria. Para o S e para o O4 não. Mas como eu não tenho esse sinal de mais aqui, só estão espaçadinhos, então esse 6 ele vale para todo o composto. Esse coeficiente 6 ele vai valer para todo o composto. Então 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, eu tenho 6 enxofres, S. 6 vezes 4, eu tenho o quê? 24 oxigênios. Olha que bacana, olha que interessante. Então o coeficiente, quando ele vai na frente de um composto inteiro, esse coeficiente ele multiplica todas as atomicidades que estão embaixo. Tá? Isso é muito importante. Só não vai multiplicar o composto inteiro caso esse coeficiente tenha um sinal separando, né? Caso isso aqui tenha um mais. Aí são 2 compostos. Mas quando é um só, o coeficiente multiplica tudo. Olha aqui como é diferente. Por exemplo, 2H2O. Tá vendo que aqui, esse 2 ele vai multiplicar todo esse composto aqui. Mas não vai multiplicar este composto aqui. Porque tem um sinal de mais separando. Então, esse aqui é um, esse aqui é outro. Aqui tudo é um só. Tá? Então, olha só. 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. 2 vezes O, eu tenho o quê? Ó, aqui é 1, então é 2 vezes 1, 2. Eu tenho 2 oxigênios. Mais, presta atenção, hein? Que isso é muito importante. Ó, agora eu tenho aqui, ó. Esse 3 está multiplicando somente o O2, tá vendo? Então, ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então, aqui eu tenho o quê? 4 oxigênios.
tem 4 hidrogênios, 2 oxigênios, mais 6 oxigênios. Professor, então como que eu faço para entender isso? Então quer dizer que deste lado aqui, ó, no reagente, digamos que isso aqui é um reagente, por exemplo, eu tenho 4 hidrogênios, 2 oxigênios mais 6 oxigênios, 8 oxigênios. Então, total eu tenho o quê? 4 hidrogênios mais 8 oxigênios. Tá? Isso aqui é para vocês entenderem como calcula a atomicidade. Se eu tenho 2 elementos iguais, eu somo os 2. Tá? Isso é muito importante para vocês lembrarem aqui. Se aqui eu tivesse mais um oxigênio, por exemplo, ó, aqui eu teria o quê? H2 mais O2. Aqui estaria faltando um oxigênio. Então, eu precisaria colocar o quê? Um 2 aqui? Errado. Não posso mexer na atomicidade. E aí a gente teria que fazer um balanceamento de equações. Tudo bem? Bom, mas não é o caso aqui, então a gente já vai apagar. Eu só quero que vocês entendam essa primeira parte. Tá? Ó, detalhe, eu vou falar de novo. Quando eu tenho um coeficiente multiplicando todo um composto, todas as atomicidades vão ser multiplicadas pelo mesmo coeficiente. Quando eu tenho um coeficiente multiplicando um composto e separado por um símbolo de mais, então o que acontece? Esse coeficiente vai multiplicar somente este composto. Este aqui vai ser multiplicado por este coeficiente, ó. Tá? Cuidado com isso. Beleza? Espero que você tenha entendido. Essa é a nossa parte 1 desse vídeo. E agora na parte 2 vem as equações químicas de fato. E aí é nosso balanceamento de equação. Tá? Conto com a participação de vocês. Já deixa o likezinho aqui. E ó, bora pro próximo vídeo. Tem bastante exercício pra gente poder fazer. Ok? Um grande abraço, professor Deck. E até mais. Até a próxima aula, gente.